Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que nós vamos meditar nos salmos da palavra de Deus. Mas antes eu quero pedir perdão aos amados que têm acompanhado as postagens dos salmos às quartas ou em algum imprevisto na quinta-feira, que na semana passada nós não postamos o Salmo 134. Então queremos pedir perdão. Estamos aqui apresentando este salmo no dia de hoje. E como eu disse, hoje nós vamos falar do Salmo 134. E eu dei como título a esse salmo Abençoando e Sendo Abençoado. Como é um salmo pequeno, muito pequeno, vamos lê-lo antes de começar a desenvolvê-lo. Diz assim os salmos da palavra de Deus: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor na hora da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar. Maravilhoso Deus, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão da Tua palavra, que entendamos aquilo que este salmo tem a nos dizer nesta manhã. É o que oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este salmo fecha a série dos salmos de romagem, ou peregrinação, que começou no Salmo 120 e termina aqui no Salmo 134. São os chamados salmos de romagens, aqueles salmos que os peregrinos saíam em direção a Jerusalém cantando. E eles saíam de todas as regiões da Palestina 3 vezes ao ano. E em direção a Jerusalém, eles iam cantando esses salmos chamados salmos de romagem. Esse salmo fala de bênçãos, fala da forma em que bendizemos a Deus e como também Deus nos bendiz. A situação provável do salmo é a seguinte: os peregrinos chegam em Jerusalém e se dirigem ao templo e convocam os sacerdotes e levitas a bendizerem a Deus e a orar por eles. Isso já no final do dia, no turno da tarde, e os sacerdotes se voltam e abençoam o povo com a bênção sacerdotal. Este é um salmo de fala e resposta. É a chamada a uma antífona. Os peregrinos falam e os sacerdotes respondem. Os peregrinos falam nos versos 1 e 2 e os sacerdotes respondem no verso 3. Partindo então para o desenvolvimento do Salmo, nos versos 1 e 2, podemos ver a exortação dos peregrinos aos sacerdotes e levitas que bendigam a Deus. O Salmo começa com uma chamada de atenção para os sacerdotes que estão servindo no templo de Jerusalém. Diz: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor na hora da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Eles são chamados aqui de os servos do Senhor. Por mais que todos os israelitas verdadeiros eram servos de Deus, mas os sacerdotes e levitas eram chamados de servos de Deus ou servos do Senhor, porque eles se dedicavam exclusivamente aos serviços do Senhor no templo. A assistência que eles prestavam a Deus lá no templo em Jerusalém era de oferecer não poucos, mas muitos sacrifícios. Pegar as ofertas e dízimos que eram entregues pelos peregrinos diante de Deus. E 3 vezes ao dia, nos sacrifícios da manhã, da tarde e da noite, instruíam o povo na palavra de Deus, lendo a lei de Moisés e explicando-a. E oravam para o povo e abençoavam o povo.
Esta era a rotina no templo. Os peregrinos parece que chegaram no templo por volta da noite, né? No final da tarde, nas horas da noite, provavelmente na troca de turno. E chegando, eles exortam os sacerdotes que neste horário estavam no templo para manter o fogo, né, do altar aceso. Não tinha o sacrifício, era à noite. Mas eles estavam no templo para manter o fogo do altar aceso, que de acordo com a lei de Moisés, nunca poderia esse fogo se apagar. E também o candelabro, o tão famoso menorá, com 7 braços, que também tinha que se manter, né, aceso o tempo todo, né? E também eles montavam guarda para proteger a arca de noite. Então, era preciso que o templo à noite estivesse aberto com pessoas lá. É nesse horário que os peregrinos chegaram e exortaram os sacerdotes a bendizerem a Deus, bendizerem ao Senhor. Esta foi a exortação. O apelo é que não falte adoração, oração a Deus, mesmo no turno da noite, mesmo que estivessem trabalhando. Bendigam o Senhor, louvem ao Senhor em todo o tempo. O templo deveria ser enchido de súplicas e louvores a Deus. E de que forma eles deveriam fazer isso? Vejam o que diz o verso 2. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. A exortação aqui é que eles bendizessem a Deus levantando as mãos, como expressão da elevação do coração. O levantar de mãos durante as orações ou durante o louvor é apenas um símbolo do elevar da nossa alma e do nosso coração. É o reconhecimento do fato que nós estamos aqui e Deus está acima. E ao levantarmos a mão, ilustramos que estamos pedindo a Ele, estamos prontos a receber dele. Agora, irmãos, o que torna a oração eficaz não é a postura física que nós tomamos. A postura nada mais é do que o expressar do sentimento da nossa alma, o que está na nossa alma, o que está no nosso coração. É uma demonstração da nossa dependência de Deus. No caso aqui, os peregrinos estão exortando os sacerdotes a levantarem as mãos para o santuário. No santuário estava a Arca da Aliança. O santuário era um acesso proibido a todos, menos ao sumo sacerdote que entrava lá uma vez no ano para expiação, para derramar sangue pelo povo de Deus no propiciatório, que era a tampa da arca, onde estavam os 2 querubins, um de frente para o outro. Aqui, então, os sacerdotes são exortados a bendizer a Deus e a interceder pelo povo, levantando as mãos em direção ao santuário que estava, aonde estava a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Era ali que Deus se manifestava. O Deus, como diz o Salmo, o Deus que habita entre os querubins. Levante as mãos para Deus. Levantem as mãos para o Deus que habita entre os querubins. Bendizei ao Senhor. Fale bem do Senhor. Elogiem a Deus. Louvem a Deus. Esses são o significado de bendizei ao Senhor. E aí no verso 3 vem a resposta do sacerdote ou dos sacerdotes. A segunda parte desse salmo, né, a primeira nós vimos aí os peregrinos exortando os sacerdotes a bendizer o Senhor, né, levantar as mãos
em direção ao santuário, a segunda parte do salmo são os sacerdotes que se voltam para o povo e dizem: de Sião te abençoe o Senhor, o Criador do céu e da terra. Aqui podemos ver a bênção sacerdotal, que era uma prerrogativa dos sacerdotes, conforme Números 6, 22 a 27, que lá, sobre a orientação de Deus, recebida melhor, por Moisés, Moisés transmite para os sacerdotes a função que eles deveriam ter diante do povo, e a oração que eles deveriam fazer, abençoando o povo, sobre a direção de Deus. Lá no número 6, 26 a 27 diz: a oração sacerdotal se dá dessa forma: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu o abençoarei. É isso o que eles fazem aqui no verso 3. Essa prerrogativa que era somente dos sacerdotes. Eles se voltam para o povo e abençoam o povo. E eles dão dois destaques nessa bênção, nesta oração sacerdotal. Primeiro diz: de Sião te abençoe o Senhor. Sião é Jerusalém. Então eles estão dizendo: de Jerusalém te abençoe o Senhor. Porque em Sião, em Jerusalém, estava o templo, estava a arca, que representava a pessoa do Senhor. E a aliança de Deus com o seu povo, essa era a representação. Ao dizerem de Sião te abençoe, eles estão dizendo para o povo se lembrar do Deus da aliança. O Deus que tem um pacto com Israel, com o seu povo. E da sede do reino de Deus, que é Jerusalém, de onde Israel estiver, o Senhor os abençoará. Ele sempre estará com Israel. O segundo destaque é Criador dos céus e da terra. Esta é a razão a qual Deus pode nos abençoar. Tudo é dele. Portanto, ele pode dar bênçãos do céu e pode dar bênçãos da terra. E nada o impede dele fazer isso. Nós não temos como abençoar. É errado. E nós não temos poder para olhar para um irmão e falar: eu te abençoo. Mas nós podemos pedir que o Deus Criador do céu e da terra abençoe. Eu posso pedir que o maior abençoe o menor. Só Deus pode abençoar, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Aqui então está a oração dos sacerdotes dizendo: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amados, algumas coisas para a gente pensar. Os sacerdotes eram um tipo de figura que simbolizava o sumo sacerdote, o maior sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. Na semelhança dos sacerdotes, Jesus ofereceu sacrifícios pelo povo. E o sacrifício que ele ofereceu foi ele mesmo. Pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na cruz, ele era ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta. Ali, Jesus ofereceu a Deus um sacrifício completo, absoluto e suficiente pelos pecados do seu povo. Depois da morte, ele subiu aos céus, entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, onde ele vive para interceder pelo seu povo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E através dele, Deus nos abençoa. E através dele, nós bendizemos e adoramos a Deus. E chegamos até a sua presença. Nós hoje não temos mais sacerdotes, pessoas que vão levar sacrifícios como substituição
dos nossos pecados, que vão orar por nós e que vão interceder por nós. Não temos mais hoje o templo, o local específico onde Deus habitava. O púlpito não é o altar, pastor não é o sacerdote, músicos não são os levitas. Tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, em quem temos todos aqueles privilégios que antes eram ministrados pelos levitas. De acordo com a palavra de Deus, ela se refere aos cristãos como sendo os sacerdotes de Deus. 1 Pedro 2,5,9 diz: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos o templo, nós somos os sacerdotes e nós oferecemos a Deus um sacrifício espiritual. Não é mais de animais, mas a entrega do nosso coração, da nossa vida, do nosso andar, do nosso louvor. Deus continua a ser servido através de um povo especial que o adora por intermédio de um único sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Que privilégio para nós, né, amados? Os israelitas tinham que ir até o templo, dependiam do sumo sacerdote. Nós hoje adoramos a Deus em casa, dirigindo, no trabalho, fazendo compra, na escola, em qualquer lugar. Nós elevamos o nosso coração a Deus, chegamos na presença de Deus, cultuamos a Deus, nos reunimos em casa, na igreja, em qualquer lugar para adorar o Senhor. Que privilégio para nós. E qual a lição que podemos tirar desse salmo tão pequeno, mas tão rico de lições preciosas para nós? Este é um salmo de encorajamento, onde bendizemos o Senhor em todo o tempo, nos turnos do dia, da tarde e da noite. Que não falte diante de Deus a adoração do seu povo. Que haja em nós a mesma atitude que Paulo exortou os Tessalonicenses: orai sem cessar. Que busquemos a Deus o tempo todo, estejamos sempre em comunhão com Ele. Aproveitemos este grande privilégio de achegarmos na presença de Deus, o Criador do céu e da terra, a todo tempo, em qualquer lugar e em qualquer que seja a nossa situação. Vamos orar? Façamos isso, antes de orar, façamos isso mediante Jesus, somente pela mediação de Jesus, pelo seu sacrifício e pela sua intercessão, que nós podemos e devemos fazer isso. Meu amado, você está angustiado, abatido? Este salmo é um convite para você buscar a bênção de Deus. Chegue-se a Ele por intermédio de Jesus. O Criador do céu e da terra está acessível a você por meio do Senhor Jesus Cristo. Boa parte das nossas angústias é pelo fato de não achegarmos a Deus. Não desperdice esse privilégio. Bendizei ao Senhor. Maravilhoso Deus, que privilégio que nós temos de chegar em sua presença em todo lugar, elevar o nosso coração, a nossa alma, as nossas palavras diante de Ti e chegar na Tua presença, na mediação do Senhor Jesus Cristo, na certeza que Ele está intercedendo por nós. Te damos graça por esse grande privilégio. Bendizemos o Teu nome nesta manhã por isso. Pedimos que o Senhor nos ajude a orar sem cessar a todo tempo. É o que pedimos, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus.